Boa noite, graças a Deus por estarmos reunidos para adorar, glorificar o nome do Senhor. O que você diria, ou como você enxergaria o fato de alguém chegar para você e dizer que você é o administrador das coisas de Deus aqui na terra? Você é o administrador, é você quem vai cuidar das coisas de Deus aqui na terra. O que você faria? Como você viveria? Será que é uma responsabilidade muito grande? O que é que você acha? Não é verdade? Mas a verdade é que a Bíblia diz que os crentes em Jesus são os administradores do reino de Deus na terra. E é disso que trata o texto que nós vamos observar hoje, 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Olha aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 5, continuando os nossos estudos na Epístola aos Coríntios. Nós já estudamos do capítulo 1 ao capítulo 3. Domingo passado vimos uma conclusão do capítulo 3, e uma conclusão daquele trecho maior, do 1 ao 3, no capítulo 3, e hoje nós vamos observar o fato de que somos os administradores da obra de Deus. Todo crente em Jesus é um administrador da obra de Deus. Não tem o WhatsApp, que possui vários administradores de um grupo lá do WhatsApp, né? Então, não é a mesma coisa, obviamente, mas nós somos os administradores do reino de Deus na terra. Olha o que diz 1 Coríntios 4, do verso 1 ao verso 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argue a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Somos os administradores da obra de Deus, devemos viver compreendendo estas verdades. Nós queremos traçar aqui desse texto 3 considerações sobre o fato de que os crentes são administradores da obra do Senhor. Primeiro fato, primeira consideração muito clara aqui é que os despenseiros devem ser fiéis ao Senhor. Nós estamos usando a terminologia bíblica em várias versões. As mais modernas talvez mudaram um pouco. Despenseiro é uma palavra que ninguém usa muito. A gente usa muito dispensa. Dispensa é onde você guarda os mantimentos. Despenseiro, na nossa língua aqui, língua portuguesa, na vertente do Brasil, é aquele que cuida da dispensa. Só que no contexto bíblico é muito mais do que só cuidar de uma dispensa. Aqui no verso 1, Paulo está tratando especificamente de pastores e missionários. Esse texto ele é específico para pastores e missionários. Então nós vamos falar um pouco sobre a função do pastor e do missionário. Então, pastores e missionários são ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, o pastor e o missionário, aqueles obreiros que estão mais à frente da obra do Senhor, no sentido de liderança, são aqueles a quem Paulo se refere aqui. A expressão, logo no início do versículo, assim pois, ela conecta o capítulo 4 com os 3 primeiros capítulos. Por que Paulo está tratando aqui da função dos pastores e dos missionários? Porque nos capítulos anteriores, ele deixou muito claro que tanto ele, missionário, apóstolo Paulo,
como Apolo, um pastor de uma igreja, provavelmente, Pedro, outro apóstolo, eram servos. O servo é aquele que está pronto, obviamente, para servir, para cuidar e para se sacrificar. Então, Paulo decidiu aqui ajustar ou complementar o ensino, dizendo também que esses servos, eles são os administradores da obra do Senhor. São servos de Cristo, mas administradores dessa obra. Lá em 1 Coríntios 1:10, nós observamos o versículo chave que inicia a epístola, que dá o tom da questão que é tratada nessa epístola. Olha 1 Coríntios 1:10 para a gente revisar. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mente, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por que Paulo fala isso? Porque eles eram desunidos, porque eles estavam distantes, porque haviam partidos na igreja, pensamentos diferentes na igreja. E os 3 primeiros capítulos, o apóstolo quer corrigir esse problema na igreja. E agora ele fala quem são esses ministros, esses pastores, esses missionários, qual é o lugar deles. São servos, Deus é mais importante, Jesus Cristo é quem une a igreja, mas deixa eu falar um pouco de quem são estas pessoas, e é o que Paulo vai fazer aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao 7, é onde o apóstolo, ele mostra essa questão entre os crentes e os seus líderes. Os crentes de Corinto, eles estavam escolhendo líderes, e esses líderes nem sabiam dessa escolha direito, mas os crentes de Corinto estavam evocando líderes que os representassem nos seus pensamentos, que destoavam dos pensamentos de Jesus Cristo. Dessa forma, a igreja de Corinto estava destruindo a própria igreja. E é dito isso no capítulo 3. Eles estavam provocando a ruptura da própria igreja, eles estavam indo contra a própria obra do Senhor. Então, em 1 Coríntios 3, verso 5, olha o que nós observamos aqui. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, ele está dizendo, quem são esses líderes que vocês estão exaltando? São servos, instrumentos de Deus. Nós já estudamos isso em outro momento. E aí no verso 6, nós lemos ainda, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esses servos não são nada, é Deus quem dá o crescimento. Mas aqui no capítulo 4, ele vai dizer, mas no contexto da igreja, embora servos, eles são despenseiros, administradores da obra de Deus na terra. Então é importante ter o equilíbrio dos dois ensinos. Vocês não devem ficar escolhendo pessoas, líderes, confiando nesses líderes, sem confiar no Senhor, obviamente. O Senhor é quem dá o crescimento. E nesse período, semana passada, na associação, nós falamos exatamente sobre isso. O que é que faz uma igreja crescer? Será que é o método? Se nós usarmos um método humano muito bem elaborado para captar novos membros para esta igreja, vai fazer a igreja crescer? Não como Deus quer, obviamente. Não como o Senhor quer. Não vai fazer com que a igreja cresça em maturidade, de modo saudável e em número, segundo a vontade do Senhor. Será que um homem ou uma equipe muito boa faz uma igreja crescer? Também não depende do homem, nem depende do método e nem depende do homem. Quem faz a igreja crescer? E é o que Paulo diz aqui, é Deus quem dá o crescimento. Quem são os homens à frente dessas igrejas? Pastores, missionários que plantam igrejas? Nada. Né? Não são coisa alguma. Porque é Deus quem dá o crescimento. Dono da igreja
é o Senhor Jesus Cristo, quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus, quem dá o crescimento é o Espírito do Senhor, e é Deus quem faz a obra da igreja prosperar, segundo o querer dele e segundo a vontade do Senhor. Isso é muito claro. Então nós temos que seguir um método muito bíblico para nós sermos uma igreja de acordo com a vontade de Deus. E esse método bíblico envolve o quê? É o que a gente estudou do capítulo 1 ao capítulo 3, envolve a cruz do Senhor Jesus Cristo. Envolve sermos crentes firmados no Senhor. A nossa salvação em Cristo, obviamente, está na base do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O tema que mais se repete nesta igreja é Jesus. Ele é o fundamento, ele é o assunto, ele deu a missão, ele ensina o discipulado, ele deve ser adorado, é a segunda pessoa da Trindade. Então, Jesus Cristo é o que nos une. Pessoas aqui de idades diferentes, né, sexos diferentes, temos talvez raças, graus de instrução ou social diferentes aqui na nossa igreja, mas o que nos une, a despeito de todas essas diferenças, é o Senhor Jesus Cristo. E todos nós estamos, cada um no seu tempo, cada um no seu esforço, cada um na sua fé, né, o grau de fé que você dedica, estamos todos indo para um ponto comum, sermos como Jesus. Não é para você ser como você é, entende? Não é, é o meu jeito, é o meu temperamento, eu sou assim mesmo. Esqueça esses pensamentos. É para você ser como o Senhor Jesus Cristo. E todos vamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E assim, certamente, proclamaremos o Evangelho dia após dia, até a volta do Senhor. E então, por isso que o apóstolo aqui, ele quer falar mais um pouco, no capítulo 4, sobre pastores e missionários, os obreiros aqui. Voltando a 1 Coríntios 4, verso 1, olha o que diz no texto. Assim, pois, importa que os homens nos considerem. Importa e que eles considerem. Palavras importantes aqui, capítulo 3. Quem são? Paulo, Apolo, coisa alguma. Mas agora, diante da igreja, pastores e obreiros, eles devem ter esta consideração, esta importância dentro da igreja do Senhor. Por quê? Ministros de Cristo e despenseiros de Deus. Veja como ele quer equilibrar o ensino. Não é para você idolatrar os líderes da igreja, mas também não é para pisar nos líderes da igreja. Eles não são o principal, o foco, o centro. A igreja não cresce por causa do pastor. A igreja não cresce por causa dos missionários. São instrumentos. A igreja cresce por causa de Deus que opera na vida destes homens, destas pessoas. No entanto, é importante considerar quem eles são. E é complexo, né? Ser eu pastor e falar sobre pastores e missionários, mas é assim mesmo e está no texto, nós vamos observar isso. Qualificação dos pastores e missionários: ministros de Cristo, despenseiros aqui dos mistérios de Deus. Então vamos observar um pouco essas duas qualificações para pastores. Paulo está falando dele mesmo, Paulo está falando de Apolo, Paulo está falando de Pedro e de todos aqueles apóstolos, pastores ou bispos e os missionários. Ministros de Cristo, esta palavra para ministro significa servo, mas não é a mesma palavra usada para diácono, que é o diáconos, né, que é um servo. Não, é um servo mais inferior. É um termo de maior servidão do que o do próprio diácono. Ministro é uma palavra bonita. Tem até a história de um pastor que estava no seu carro fazendo uma viagem e ele esqueceu o documento. Não tinha a carteira digital na época. E então foi parado por uma blitz. E aí normalmente eles perguntam: tem alguma autoridade no carro? E ele disse: sou ministro. Ah, pode passar. Aí ele passou. E não levou, é verídico. Esse missionário, ele está lá em Rondônia, missionário da Igreja Batista Regular. Verídico, né? Ele não mentiu, ele era ministro mesmo, né? E passou.
Então, ministro, para nós, é uma palavra muito importante, uma palavra impoluta, mas se o texto fosse lido no contexto, lá assim, na língua original, é um servo de Cristo, é um servo dos mais baixos de Jesus Cristo. Baixo no sentido de estar pronto para lavar os pés uns dos outros, como Jesus fez lá na Santa Ceia. Isso indica que pastores e missionários não podem ser orgulhosos, não podem cair na armadilha da soberba, não podem fazer exigências. Eles têm que ter este caráter da servidão. E isso é fundamental para pastores, missionários. Quem quer ir ao seminário, sinal o relatório foi muito bom, quem quer ir ao seminário, como Mateus, já vai entendendo, né? Eu vou ser um servo para servir a igreja de Jesus, mesmo com as dificuldades, os problemas e falta de reconhecimento e tantas outras coisas, nós somos servos. E não podemos nos arrogar de nada e nem sermos orgulhosos ou soberbos. Isso é muito importante. Esse termo fala esse termo para ministro aqui, que é diferente de diácono, se refere a um remador inferior. Haviam aqueles barcos que tinham os remadores, havia os remadores principais, e o remador mais inferior que ficava lá embaixo, no fundo do navio. Era a ideia do serviço geral, era o remador mais precário daquela embarcação, era a palavra usada aqui para servo. Então, daí a ideia de ser um servo bem servo, aquele pronto para qualquer serviço, aquele que não tem besteira para servir, aquele que não tem orgulho, digamos assim, e nem vai exigir nenhum tipo de regalia. É um servo. Mas também, Paulo, ele qualifica os pastores, obreiros, missionários como despenseiro. E essa é uma palavra muito significativa aqui. O despenseiro, lá em Romanos 16, 23, aparece, mas como traduzido por outra palavra. Saúda-vos, lendo Romanos 16, 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Não tem o irmão quinto, é só o quarto. Quinto é aqui da igreja. E aqui a palavra despenseiro é traduzida como tesoureiro. É o administrador da cidade. Ele é um administrador. Então, despenseiro é um tipo de administrador e, literalmente, ele administra as coisas de Deus. Ele administra a igreja de Deus na terra. Os pastores foram chamados para isso. Por isso, o nome pastor nós usamos para o líder da igreja, que é eleito pela igreja. Nós usamos, mas o mais usado no Novo Testamento é bispo. Até na próxima Assembleia fazer a proposta para mudar aqui na igreja, chamar de bispo, está na moda, né, vamos ser bispos. Não seria antibíblico, mas não seria conveniente. Né? Por quê? Porque, historicamente falando, esse nome foi muito maculado e manchado, o nome bispo. Então, nós não usamos bispos, mas o termo bispo, que é usado para os pastores do Novo Testamento, ele traz a carga de sentido de um supervisor. Ele é alguém que supervisiona, também administra as coisas do reino de Deus na terra. Então, devemos ter isso em mente. A palavra para despenseiro, quando a gente fala a palavra para despenseiro, é porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e nós lemos uma tradução, então existe sempre vertentes de significado aqui. E despenseiro é uma palavra que nós não usamos muito, mas a palavra grega para despenseiro é literalmente economista. Então poderia muito bem ser traduzido esse versículo como: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e economistas dos mistérios de Deus. Cara, esquisito, né? Economista. Mas o economista aqui é quem administra os recursos do seu Senhor. Os pastores, no Novo Testamento, apóstolos, pastores, missionários, todos diretamente, integralmente envolvidos na obra do Senhor, eles administravam esses recursos da obra do Senhor para a expansão da proclamação do Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam imbuídos disso, eles eram os líderes que cuidavam disso, eram os superintendentes. Literalmente, a melhor palavra é administrador, para entender o que é um despenseiro. Ele não cuida só de uma despensa, ele administra tudo o que tem a ver com as coisas do seu Senhor. E é interessante que esse administrador, o despenseiro, ele administra os mistérios de Deus. Olha que coisa profunda. Mas os mistérios de Deus aqui não é algo que Deus não revelou e que só o despenseiro vai revelar. Não é isso. Mas os mistérios de Deus envolvem a palavra revelada de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão foi usada outrora exatamente dessa forma. O evangelho que foi revelado, que outrora estava oculto, porque não se sabia quem era o Messias, não se sabia quando o Messias viria, lá nos tempos da Velha Aliança e do Antigo Testamento, por isso a ideia de mistério. Mas quando Jesus chegou, mistério revelado, a igreja implantada, mistério revelado, são os mistérios de Deus. E pastores, missionários, são aqueles que administram a obra do Senhor, como o apóstolo está dizendo aqui. Lembrando, ele está falando isso para equilibrar o ensino. Capítulo 3, quem é Paulo, quem é Apolo? Coisa alguma. Quem faz tudo é Deus, quem dá o crescimento é Deus. Capítulo 4, mas considere, isso é importante, que vocês entendam que nós somos ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Interessante que essa expressão despenseiro de Deus aparece lá em Tito, capítulo 1, verso 7, que é um capítulo que fala e trata das funções pastorais, e lá diz assim, Tito 1,7, porque é indispensável, olha, indispensável, para deixar muito claro, é algo que não se dispensa, não pode ser dispensado, certo? Isso aqui é fundamental, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas não temos tempo de observar todas as características aqui de um bispo, mas a palavra irrepreensível é aquela pessoa que não pode ser, não tem do que ser repreendida publicamente. Não quer dizer impecável, impossível. Os pastores pecam. Pastores erram, obviamente, mas podem ser irrepreensíveis. Não tem nada de que venha a ser repreendido publicamente em sociedade. Isso é muito importante. Por quê? Porque é um despenseiro de Deus. Como despenseiro de Deus. Então, um despenseiro de Deus, ele tem essa característica. Irrepreensível. Não tem nada de que venha a ser repreendido. Isso não significa também que você não possa, viu que o pastor cometeu um erro. Aí eu vou lá conversar com o pastor. Aí você não fala para os outros, certo? Você vai falar com o pastor. Pastor, eu vi aquele dia, eu achei que o senhor foi assim. Será que não seria melhor daquele jeito? O que é que o senhor... E aí o pastor, com toda a humildade, vai ouvir e vai considerar a sua palavra, obviamente, certo? Mas isso não quer dizer que ele se tornou irrepreensível. Não. Irrepreensível é quando você tem um pecado que realmente é muito claro e esse pecado afeta a sua função pastoral. Então, você não tem como ser pastor. Você é passivo de repreensão. Então, você não tem como ser modelo para a igreja, certo? Então, basicamente, é disso que Paulo está tratando aqui no início do capítulo 4. Os despenseiros aqui, eles são definidos por uma palavra. Eles têm que ser fiéis. Não pode um despenseiro não ser fiel. 1 Coríntios 4, verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa é uma das características fundamentais para quem deve trabalhar na obra do Senhor, é ser fiel a Deus. Isso não significa ser sem pecado, é impossível, mas ele tem que ser fiel ao seu Senhor.
obediente ao Senhor, amar o Senhor, gostar das coisas do Senhor. Isso é fundamental. Por isso que a pregação hoje é toda para mim, para o Mateus, pastor Jaime, né? Aqueles, e outros pastores, se tiver alguém aqui. Mas não, você vai ver que não é só para nós, né? Mas a ideia, Mateus já candidato aí ao seminário. Mas a ideia, Bruno também, né? Está aí também, quinto. Muito bem. Né? O quarto foi mencionado, tem que mencionar o quinto. Então, o despenseiro é fiel. Isso aqui é redundante. Isso aqui é redundante. Porque esse despenseiro, esse administrador, ele é um servo que cuida de outros servos. O senhor dele, do despenseiro, ele não cuida dos servos. Ele delega tudo para ele. E ele vai viver a vida dele, o senhor. Ele não vai se preocupar com isso. Ele só quer as coisas prontas, arrumadas, muita comida, o dinheiro guardado, tudo direitinho. A lavoura lá sendo plantada, sendo colhida. Ele não quer ter esse tipo de preocupação. Aí, normalmente, esse senhor, ele ia se dedicar a outras coisas, né? Aos estudos, à arte, à política, outras coisas. E quem cuidava desse trabalho, de toda a economia da terra, das plantações, da venda, de tudo e do sustento do seu senhor, era o despenseiro. Era esse economista, esse administrador. Então, ele tinha que ser fiel. Se ele fosse infiel, ele já estava completamente reprovado para essa função. E ele não era fiscalizado adequadamente, como se faz hoje. Né? O Senhor confiava piamente e entregava tudo na mão dele. Cuida, vai cuidando das coisas aí que eu vou viver minha vida. E ele ia realmente, viajava e fazia as coisas dele. Esse despenseiro, na época, não pensando em pastores ainda, mas a ideia, o sentido do economista naquela época era esse. O Senhor Jesus Cristo, ao contar uma parábola, melhor dizendo, ele usa essa expressão despenseiro, mas no sentido de um mordomo. Lá em Lucas 12:42, o Senhor Jesus Cristo mostra de uma maneira muito clara, na parábola do servo vigilante, que o despenseiro ele tem que ser fiel. É uma característica intrínseca a esse despenseiro. Disse o Senhor, Lucas 12:42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Você tem os conservos, são servos menores. O mordomo fiel e prudente é o despenseiro. E tem o Senhor que é dono de tudo. Então, o Senhor que é dono da terra, da fazenda, ele delegou a autoridade a esse despenseiro. E ele tem autoridade sobre todos os outros servos. Isso era muito comum naquela época, no primeiro século, no Senhor Jesus Cristo. E a lógica é a mesma no reino de Deus. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, são donos de todas as coisas. O reino de Deus na terra hoje se expressa na igreja. Não só a Igreja Batista Manancial, mas toda igreja daqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E pastores e missionários são os administradores desta igreja. Só que aí você deve estar lembrando, se você está prestando atenção nesta meditação desde o início, você deve estar pensando, mas o pastor disse que todos nós somos administradores das coisas do Senhor. Como assim? Mas é verdade. Pastores e missionários são o foco desse texto. Mas todo crente em Jesus também é um administrador das coisas de Deus, do reino de Deus na terra e da igreja de Jesus. 1 Coríntios 4, mesmo capítulo que estamos estudando aqui, verso 16. Olha o que Paulo diz. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ou seja, no mesmo contexto do ser despenseiro, Paulo está dizendo, me imite. Assim como eu sou um despenseiro, administrador da igreja, do reino de Deus na terra, e tenho que ser fiel ao Senhor, você, crente, também tem que ser um administrador do reino de Deus na terra e fiel ao Senhor. Pedro também ensinou essa mesma verdade lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz assim, servi uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um servir uns aos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todo crente é um despenseiro, é um administrador das coisas de Deus aqui na terra, por meio da igreja. Isso implica que você é responsável pela igreja de Jesus, não sou só eu. Eu tenho uma grande responsabilidade na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas cada crente aqui tem também. Você deve estar interessado pelo ministério desta igreja. Eu fico muito feliz quando os crentes cobram as coisas. É muito bom. Eu sei que se cobrar demais fica difícil, mas é muito bom, porque eu percebo que os crentes estão interessados, estão indo atrás, estão animados. Certa vez eu ouvi, pastor, e cadê aquele casal? Pastor, e aquele irmão que nunca mais apareceu? Eu fico, olha que legal, os irmãos estão se lembrando uns dos outros. E aí eu vou, anoto, durante a semana vou correr atrás. E você pode também, se você vê que algum irmão está faltando, que você percebeu e eu não percebi, parte do meu trabalho semanal também é ligar para alguns irmãos que estão faltosos, como também os irmãos diáconos fazem esse ministério aqui na igreja, não para cobrar, mas para preocupação, para motivar, para poder saber, às vezes o irmão está passando um problema, não quis contar. Então a gente tem que ir atrás mesmo dos nossos irmãos. Então, isso é muito bom, porque você percebe que a igreja está ligada, os irmãos estão ativos, estão entendendo, estão sentindo falta uns dos outros. Pode chegar também o irmão e dizer, pastor, acho que temos que investir mais em missões. É isso mesmo. Né? Mas já investe tanto. Bem, vamos orar ao Senhor, quanto mais melhor para investir na obra, não há limite para investir na obra missionária. Então, vamos orar a Deus por isso. Entende? A igreja tem que querer, não só o pastor. Às vezes eu posso querer certas coisas e nem vai para frente. Se a igreja não quiser, não funciona. Eu não vou fazer as coisas sozinho, porque não vai dar certo. Vai até talvez dar problema. Então a ideia é que todo crente em Jesus é um despenseiro. E você, como despenseiro, deve ser fiel ao seu Senhor. Você tem que se importar com esta igreja. Ela é a obra de Deus na terra. Não só essa, tem outras. Mas você, membro, e mesmo que não seja membro, é congregado e está aqui, se interessa pela obra do Senhor, então você tem que participar. Você tem que estar ativo em oração, em pregação do Evangelho, nos ministérios da igreja, dentro, fora da igreja. Você não pode ser um mero participante, passivo, um espectador distante. Certo? Não estou dizendo também que você tem que se envolver em tudo da igreja. Eu sei que às vezes é difícil, mas você tem que tentar estar participando da administração dessa igreja. Por exemplo, você que é membro, venha para as assembleias. Veja as assembleias. É muito enriquecedor e edificante entender os irmãos que são aceitos para se tornar membro aqui, os testemunhos que nós ouvimos, o relatório financeiro que mostra a fidelidade dos irmãos, o recurso que vai para a obra missionária, tudo isso é maravilhoso, você perceber, a igreja está caminhando, a igreja está investindo no Evangelho, porque irmãos estão indo pregar distante, porque esta igreja está contribuindo com uma parcela disso. Isso é maravilhoso. Então, isso é edificante. Mas se você não vem, você perde. E aí você não sabe o que está acontecendo na sua igreja. Você sabe quantas assembleias em média nós temos por semestre? 2. Às vezes 3. E é domingo de manhã. 2, às vezes 3. É muito? Não é muito. Participe. Você é administrador. Seja fiel ao Senhor. Eu vou para a Assembleia porque o pastor disse que era para ir para a Assembleia. Não, já perdeu o galardão. Você vai para a Assembleia porque a igreja é de Deus, ali é uma reunião para administrar as coisas de Deus, o dinheiro é de Deus, esse dinheiro aqui de ofertas, dízimos, é do Senhor, para investir nas coisas do Senhor. Agora, Deus delegou isso a nós estarmos trabalhando como vamos usar esse recurso, pensando no relatório financeiro, mas também tem muitas outras decisões importantes.
Essa é a primeira consideração. Você é um despenseiro, um administrador e deve ser fiel ao Senhor. Mas a segunda consideração é que os despenseiros fiéis, eles são julgados por Deus. Eles são julgados por Deus, consequentemente não são julgados pelos homens. Por conta do problema que estava acontecendo lá em Corinto, veja bem, haviam 4 partidos, 4 pensamentos, 4 nomes. Apolo, Paulo, Pedro, Cefas, no e Cristo. Se eu escolho Paulo, eu tenho um julgamento positivo sobre Paulo. E eu tenho um julgamento negativo sobre os outros 3. Não é verdade? Porque eu escolhi 1, rejeitei 3. Se eu escolhi Apolo, eu rejeitei 3. Se eu escolhi Cefas, eu rejeitei 3. Então, na igreja de Corinto, estava havendo um juízo humano dos líderes da igreja. E um juízo, talvez até depreciativo. Uma observação. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele escreveu para mostrar à igreja que ele era apóstolo. A igreja estava duvidando do seu ministério de apostolado. Então veja como eram os coríntios. Estavam duvidando que Paulo era um apóstolo. Mas isso é só mais para frente. No entanto, você já deve perceber que a igreja fazia juízo de valor sobre Paulo, Apolo, Pedro e sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, que era o partido ali também, um tipo de pensamento, obviamente não a cruz de Cristo em si, mas um pensamento mais místico, provavelmente. E então Paulo diz, olha, não me interessa o julgamento dos homens, não me interessa o juízo de valor que vocês estão fazendo de mim. 1 Coríntios 4, verso 3, olha o que diz aqui. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então, não me interessa o juízo que as pessoas fazem de mim. Não interessa como eu vou me julgar a mim mesmo. Isso não é o mais importante. Paulo, aqui, ele está usando a expressão de julgar, no sentido de examinar e fazer um juízo de valor. Então, não são os homens que vão me julgar como despenseiro. Nem eu mesmo tenho condição de me julgar como despenseiro. Como eu vou me autoavaliar precisamente? Como eu vou conseguir sozinho, pecador, avaliar minha vida como servo do Senhor Jesus Cristo? Certamente eu vou errar nessa avaliação. Ou para mais, ou para menos. Nós não temos esse tipo de sabedoria, nós não temos esse tipo de equilíbrio. Paulo, ele não se importava com esse tipo de julgamento. O julgamento dos homens não era importante para ele e não deve ser importante para nós. Tem um livro da editora Batista Regular muito interessante. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Esse livro tem um título grande, né? Mas ele significa, e a tese do livro é, não tema os homens, tema a Deus. Se você está na igreja temendo os homens, o que vão dizer de você, como vão lhe julgar, como vão lhe avaliar, você está em pecado. É uma atitude pecaminosa. Tema a Deus. A esse você deve temer, e você deve buscá-lo, e você deve obedecê-lo. Consequentemente, você vai amar os homens e não temê-los. Porque se você vive dentro da igreja de Jesus, temendo as pessoas, no sentido de ter a aprovação de todos, você se torna um escravo da opinião das pessoas. E isso não é de Deus, isso não é liberdade, isso não é evangelho, isso é uma prisão. Existem igrejas que são assim. Você tem que ter a aprovação das pessoas, a aprovação do pastor, a aprovação de alguma coisa. Não é isso. Agora, isso também não significa que, porque eu não temo os homens, agora eu posso viver do jeito que eu quero, né, o tipo de pecado ou de descompromisso que eu quiser. Também não é assim. Tema a Deus. Se você focar na cruz de Cristo, no Senhor Jesus, tudo mais se resolve. E Paulo está dizendo isso claramente, 1 Coríntios 4, 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor.
constam, nada me argue a minha consciência. Ou seja, a minha consciência não está me condenando. Dentro do meu juízo humano, avaliando a mim mesmo, lendo a Bíblia Sagrada, eu entendo que eu estou caminhando bem. Pecador, sim, mas eu entendo que estou caminhando bem, é o que Paulo está dizendo aqui. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Ou seja, mas eu entendo que eu posso estar errado na minha avaliação. Eu posso estar pecando e nem percebo que estou pecando. Ou seja, mas eu tenho que usar um critério para me avaliar. Você usa um critério para avaliar a sua vida. Certamente, constantemente, você lendo sua Bíblia, o Espírito Santo agindo em você, através da palavra de Deus, você vai se avaliar e vai dizer, eu estou pecando aqui. Ou eu não estou pecando aqui. E você vai fazer sua avaliação e vai tomar suas decisões. Cada um dará conta de si diante do Senhor. Eu não posso tomar decisão por você. E eu não posso colocar uma carga pesada sobre você. O que eu posso fazer é, se eu vir você cometendo um pecado, eu chego para você, com amor e consideração, porque eu sou servo igual a você, pecador igual a você, e digo, irmão, será que esse caminho aqui não é ruim? Não é melhor ir por esse caminho aqui? Será que isso não é o mais acertado? O que é que, irmão, acha? Isso aqui não é meio estranho para nós que somos crentes em Jesus? E aí você aconselha aquele irmão. É assim que funciona. Então o apóstolo entendia essa verdade. O julgamento dos homens não é importante. O que é importante? É o julgamento de Deus. Agora, isso é uma verdade para os crentes espirituais. Para os crentes infantis, isso aqui é facilmente manipulado. A pessoa diz, não, eu estou em paz, logo é de Deus. Não necessariamente. Ou as pessoas dizem assim, já ouvi muito isso. Ah, pastor, já orei muito e decidi isso, então é de Deus. Não necessariamente. O fato de você ter orado muito e tomou uma decisão não quer dizer que essa decisão é de Deus. Você tem que ter um entendimento do que a Bíblia diz. A oração é subjetiva. Você conversa com Deus. A Bíblia é objetiva. A Bíblia diz o que é pecado e o que não é. E aí você tem que tomar suas decisões baseadas em oração, sim, mas no que a Bíblia revelou. Você não pode simplesmente dizer, orei muito, decidi isso, logo é o que Deus quer. Não necessariamente, certo? Não necessariamente. Senão isso pode vir a se tornar misticismo. Isso é complicado. O que regula a objetividade das decisões da nossa vida e da avaliação que nós fazemos de nós mesmos, Bíblia Sagrada. Estou com paz na minha decisão. Calma, isso não significa nada. Você pode ter um sentimento tranquilo e estar em pecado, certo? Nosso coração é tremendamente enganoso. Então não use essa ideia da paz, achando que porque você está em paz, sua decisão foi correta. Pode até ter sido correta, mas não necessariamente ela foi uma decisão correta. E Paulo está dizendo isso. Minha consciência não me condena, mas eu sei que sou pecador. Posso estar errado em algumas coisas. Quem vai me julgar é Deus. Não são vocês, igreja de Corinto. Certo? Isso é muito importante aqui. E a consciência pode não nos acusar. Por isso que eu disse, isso é um ensino para aqueles crentes que entendem as verdades da Escritura. Crentes imaturos ou infantis vão manipular. E é muito comum crentes manipularem a Escritura para as coisas darem certo para aquilo que eles querem. Então, sempre haja com o pensamento da suspeita. Como assim? Sempre suspeite das suas intenções. Sempre suspeite se você está fazendo para Deus. Sempre suspeite do seu coração. Sempre suspeite da sua generosidade. Lembre-se, é como se houvesse dentro de você um outro ser batalhando contra você, que é a sua natureza de pecado. Às vezes você pode estar com uma boa intenção, você pode estar no caminho certo, mas pode estar dando um jeito ali para que caia de acordo com o seu desejo de pecado. E você acaba misturando as coisas. Isso é muito comum. Então nós temos que ter essa atitude da suspeita daquilo que nós vamos fazer. E penso eu que Paulo vivia assim. Nossa consciência pode nem sempre nos acusar. E o arguir a consciência significa estar cônscio de algo ou estar informado sobre algo. Paulo estava dizendo, a minha consciência não me informa pecado, que eu estou em pecado.
Mas eu também não me considero justificado, não me considero perfeito e sem pecado. Deus vai me julgar. Embora perfeitos, ainda não alcançamos a perfeição. Isso aqui é meio que um paradoxo da vida cristã. Nós somos santos, a Bíblia diz, mas ainda não completamente santificados. Lá em Filipenses 3,12, o apóstolo expressa isso. Filipenses 3,12, Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, eu não atingi a perfeição, mas eu estou prosseguindo para isso. Perfeição aqui é o quê? Maturidade, é ser como Jesus. Filipenses 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois que somos perfeitos. Ele acabou de dizer que não era perfeito e que estava caminhando para a perfeição. E no mesmo texto, versículos depois, Paulo diz: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Então, se é perfeito, se é maduro na fé, sim, mas ao mesmo tempo você está caminhando para esta maturidade. É um paradoxo da vida cristã. Então, num certo sentido, sua consciência não te condena de pecado. Amém por isso. Mas não ache que você pode estar completamente livre de qualquer pensamento ou atitude de pecado que você não está enxergando. Isso pode estar acontecendo. Você pode estar sendo orgulhoso, sendo soberbo, você pode estar deixando de realizar certas obras do Senhor na sua vida ou na igreja e pode não estar percebendo. É por isso que a igreja deve exortar uns aos outros para ajudar um ao outro a cumprir melhor a sua missão. O problema nosso é que, em vez de ajudar o irmão a crescer e cumprir a missão, nós julgamos o irmão. Nós julgamos o nosso irmão. Não fomos chamados para julgar o nosso irmão. Fomos chamados para ajudá-lo a crescer. Então, se você vai falar do pecado de alguém que você viu, não é que você ouviu, muito cuidado com isso, com o que você viu, então você deve ajudá-lo a crescer. Apontar problema na vida dos outros é fácil. Ajudar a resolver o problema da vida dos outros, ninguém quer. Lembra disso. Então, se você vai apontar problema na vida de algum irmão seu, você tem que se comprometer em amá-lo, orar por ele, visitá-lo, estudar a Bíblia com ele, sofrer com ele. Não é só apontar o problema, irmãos. Lembre-se disso. Você tem que trazer a solução. E a solução que nós podemos trazer é o conforto, é estar junto, é apoiar. Se Deus quis que você visse o pecado de alguém, você é responsável pela vida daquela pessoa. Bote isso no seu coração. Você é responsável. Você tem que pastorear aquela pessoa. Você tem que ir atrás dela, você tem que cuidar dela. Não é só julgar, não é só apontar o erro. E isso não é cristão, isso é cruel. É cruel, você aponta o erro e diz, te vira e vai embora. Não é assim. Somos todos pecadores, não somos os juízes, somos todos servos e devemos ajudar uns aos outros. Não somos perfeitos, mas estamos numa postura de perfeição. Perfeição, entenda, maturidade, completude. E devemos ajudar uns aos outros nesse sentido. E olha como Paulo é sábio no verso 15, Filipenses 3,15, ele diz, se você não tem esse sentimento, né, de você buscar essa perfeição e prosseguir para a perfeição, santidade, ser como Jesus, também isto Deus vos esclarecerá. Na igreja, mesmo havendo pregação, mesmo havendo ensino bíblico, mesmo você lendo sua Bíblia em casa, vão ter certas verdades que vão demorar para sedimentar na sua vida. Talvez você aprenda rápido. Quando eu digo aprender, não é entender. Entender, todo mundo entende aqui.
Aprender é viver, é diferente, é viver, certo? Então, alguns ensinos você vai demorar para viver, outros você vai vivê-los mais rápido. Os discípulos mais aplicados de Jesus, os discípulos de Jesus que estão aqui, que são mais aplicados, vão viver rápido o que Jesus manda, porque entende que isso glorifica a Deus e gera felicidade. Os discípulos menos aplicados vão ser mais tranquilos, relaxados, em observar os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E olha como Paulo termina essa parte de Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, ser imitador. Pela manhã estamos estudando sobre discipulado. Discipulado envolve imitar. Eu tenho que ser um modelo para alguém me imitar. Você tem que ser um modelo para alguém te imitar. Vamos falhar, sem dúvida, mas temos que perseverar para esta perfeição que Paulo não julgava ter alcançado, mas lutava para chegar lá. Ser como o Senhor Jesus Cristo. Então, seja imitador. Imite os crentes que se dedicam ao Senhor. Se tem aqueles crentes que ainda não estão dando um testemunho exemplar e excelente, entenda, eles estão aprendendo como eu também estou aprendendo. Todos nós estamos aprendendo a servir melhor o Senhor Jesus Cristo. Imite aqueles que têm se aplicado bem no serviço do Senhor. Os despenseiros são aqueles fiéis a Deus e não aos homens. Não temos homens, tema a Deus. Paulo deixou isso muito claro lá em Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O servo de Jesus Cristo está comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Para defender o Evangelho de Jesus Cristo e as verdades de Jesus Cristo, felizmente, ou em um certo sentido, infelizmente, nós vamos romper relacionamentos com as pessoas. Ou romper ou prejudicar. A verdade de Jesus, ela está acima dos nossos relacionamentos humanos. Não só para pastores e missionários, mas para todo o crente em Jesus. Se a sua esposa não estiver andando no caminho do Senhor, você que é despenseiro tem que aconselhá-la a andar no caminho do Senhor. Para o bem dela, para a glória de Deus. Se o seu marido não estiver andando no caminho do Senhor, você tem que aconselhá-lo para que ele ande no caminho do Senhor. Você é um despenseiro, vai ser difícil, geralmente há discordância, mas você tem que ir pelo Senhor. Aqui em Gálatas, Paulo estava indo contra as igrejas todas de uma região. Eram várias igrejas. E ele foi contra essas igrejas porque elas estavam recebendo um outro evangelho. Um evangelho da salvação por obras da lei de Moisés. É o problema que a gente viu lá em Atos capítulo 15. Essa epístola provavelmente é antes, pouco antes ali de Atos 15. E Paulo deixa muito claro, eu não estou aqui para agradar vocês, igrejas da Galácia. Eu estou aqui para fazer valer a vontade de Jesus Cristo, como revelada aqui. E essa é a nossa missão, irmãos. O despenseiro fiel está comprometido com Jesus. Em amor, temos que apresentar as verdades do Senhor, dentro da igreja, fora da igreja. Isso é caríssimo, importantíssimo ao Senhor, e é isso que o Senhor requer de nós. Não só pastores e missionários, mas cada crente da igreja de Jesus. O julgamento de Deus é o que realmente importa para nós. Como Deus está lhe julgando. É isso que importa. Será que Deus, quando olha para nós, olha da mesma forma que olhou lá para Jó, quando Deus elogia Jó, diz o quanto ele é justo e reto? Será que é isso que Deus fala sobre nós? Aí se na sua consciência você acha que sim, amém, mas não esqueça, posso também estar tendo algum pecado que não estou observando.
Quem me julga é o Senhor. Paulo não temia os homens, Paulo fazia aquilo que era a vontade de Deus, e por isso ele teve, obviamente, muitas dificuldades, muitas perseguições ali. Os despenseiros podem ser fiéis, e na verdade eles devem ser fiéis. Não devem se preocupar com o julgamento dos homens, mas isso não significa que estamos corretos em todo o nosso proceder. O Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra 2 exemplos em que os despenseiros são infiéis ao Senhor. Aparece lá na parábola do servo vigilante, um despenseiro, um mordomo que não foi fiel. Lucas 12:45 diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, essa parábola de Jesus, claramente é falando do retorno do Senhor Jesus Cristo, claramente é mostrando a figura do servo que se envolveu nas coisas desta terra, esqueceu a sua missão. Se envolveu em trabalhos, em viagens, passeios, coisas boas aqui, ou entre aspas, boas aqui desse mundo, coisas listas até, mas esqueceu a sua missão, esqueceu que é um administrador das coisas de Deus, preocupou-se só consigo, com as suas coisas, e esqueceu por que Jesus o tirou das trevas do pecado. E o seu Senhor vai chegar quando você menos espera. Pode ser hoje, já pensou? Jesus voltando hoje. Pode ser amanhã. E aí? O que é que você vai dizer para o Senhor Jesus Cristo? Você já passou por uma situação onde um chefe seu ou alguém de autoridade te cobra um serviço e você não fez? Ou está pela metade? Ou está mal feito? Como é que você fica? Tem o meu pecado, ele sabe do meu pecado, eu sei do pecado dele, cada um fica quietinho na sua, vamos viver em paz. A igreja pode estar em paz, mas cheia de pecado. Isso não pode acontecer. Você vai lá e conversa com o seu irmão em amor. Situação em que preocupar-se com o julgamento humano é pecado. Quando eu priorizo as amizades com os homens mais do que a minha amizade com Deus. Eu estou na igreja Batista Manancial porque o pastor é tão legal, eu vou para lá. Não é essa a razão. Porque no dia que o pastor for embora, você vai embora. Você talvez não se firme no caminho do Senhor. Você está lá por causa do homem. Ouvi uma frase de uma pessoa que defende crescimento de igreja através de métodos humanos. Estudando sobre isso esses dias. E a pessoa disse o seguinte: olha, ninguém vai para a igreja, abre aspas aqui, né? Ninguém vai para a igreja para ouvir a pregação do pastor. Mas se ela tiver 2 ou 3 amigos, ela fica na igreja. Você percebe o perigo disso? A pessoa está na igreja por causa das pessoas, e não por causa de Deus, por causa da palavra de Deus, não é nem por causa do pastor. E isso não é o método que nós procuramos seguir. Nós não queremos que a igreja tenha membros ou a igreja cresça baseado em relacionamentos de amizade. Não é assim que Jesus ensina. Então não é para ter amizade na igreja? Não, é para ter amizade na igreja. Óbvio, claro, comunhão, isso é bíblico. Mas a razão de eu estar aqui não deve ser prioritariamente as pessoas em si, mas o Senhor nosso Deus. Eu estou aqui para a glória de Deus. Essa é a razão de eu estar aqui. Porque no dia que houverem os problemas, as dificuldades, a gente permanece aqui, porque o que nos sustenta é o Senhor nosso Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, nós lemos: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu entendo que eu estou falando aqui de amizades entre crentes, né? Óbvio, o texto está falando de amizade com relação ao mundo, mas a lógica principal é: eu tenho que ser amigo de Deus. Deus é o padrão, é o alvo do meu relacionamento. Então, se eu temo os homens, o julgamento dos homens, nesse sentido, estou na igreja por causa dos seres humanos,
eu posso estar pecando e não estar aqui para a glória de Deus. E uma terceira observação, sentimentos humanos como a paz, por exemplo, já falamos disso, mas não custa revisar, não devem nortear nossa vida, mas a objetividade da obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo é o que orienta a nossa vida. Muitas vezes a pessoa diz, seja a paz o árbitro em vosso coração. Já viu esse versículo? Seja a paz o árbitro em vosso coração. A gente esqueceu uma parte. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É a paz de Cristo, não é a paz o sentimento que eu tenho. Certo? Isso é muito importante. A paz de Cristo. Como é que nós sabemos que estamos em paz com Cristo, com Jesus? Quando obedeço a palavra do Senhor. Os despenseiros fiéis são julgados por Deus. Nós não somos juízes uns dos outros. Somos servos e, como servos, devemos administrar a obra do Senhor. Deus vai nos julgar. Qualquer serviço que você fizer nesta igreja tem que ser para a glória de Deus. Qualquer coisa, ajeitar uma cadeira, ajeitar um móvel, tocar um instrumento, data show, receber um visitante ali na porta, qualquer coisa, questão mais administrativa ou não, tem que ser para a glória de Deus, porque senão perde completamente o sentido e o propósito. Não seremos julgados por nós, seremos julgados pelo Senhor, e o Senhor vai dar a nossa recompensa. Terceira consideração, os despenseiros fiéis receberão o louvor de Deus. Olha 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Próximo domingo, vamos desenvolver o verso 5 e vamos entender que vamos receber o louvor de Deus, porque é Ele que nos julga. E esse louvor baseado naquilo que nós oferecemos das nossas vidas para Deus, dia após dia, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos ajude a sermos despenseiros fiéis. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, juntos, reunidos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos libertou das trevas do pecado, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. Senhor Deus, capacita-nos e ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. Nos fortalece, Senhor, para sermos despenseiros fiéis, administradores fiéis a Ti, ó Pai, administradores da Tua igreja, empenhados na obra da Tua igreja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Temos agora um tempo de oração silenciosa. Que Deus lhe abençoe sua semana. Leia bastante a sua Bíblia e até breve.